A gente sabe que muitas pessoas ao longo da história rejeitaram. Se a gente vê aqui nessa própria parábola aqui dos lavradores maus, está descrito como o filho seria morto. O amor do pai para com Israel, Israel ali foi só maltratando, matando, não é? Como diz aqui nessa parábola, a partir do versículo de número 1. Os lavradores, porém, verso 10, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também, a este depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeite. Mataram ele também. A gente conhece essa palavra. Então Jesus foi destruição para muita gente que rejeitou ele em Israel. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então ele veio, ele foi destinado tanto para ruína como para levantamento. Ele vai ser ruína para quem rejeita e levantamento para quem aceita. Amém? Em Israel, e para ser alvo de contradição. Então Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai e sofreu muito. Se a gente observar os evangelhos, a gente vê que as narrativas sobre Jesus são realmente, narrativas de muito sofrimento. Ele teve momentos bons, mas muita rejeição e por fim a sua morte. Então, é o que Simeão profetizou. E ele ainda diz para Maria: também uma espada, no verso 35, traspassará a tua própria alma. Para a mãe dele. Falando o quê? Que linguagem é essa? Uma espada traspassará a tua própria alma. Falando para Maria. Falando traspassar Jesus aqui. Traspassar Jesus a outra. Falando do sofrimento que Maria teria, não é? Com o ministério de Jesus, culminando na sua morte, na cruz do Calvário. Ele não enganou ela, não. Você vai sofrer muito por causa disso. A linguagem é muito forte. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, para que muitas coisas sejam reveladas, mentiras, verdades, quem é de Deus e quem não é, crenças religiosas que são crenças distantes de Deus. Então Jesus, ele veio para isso. Ele veio para mostrar que ele é luz. A luz tudo se manifesta. Por que tem pessoa que às vezes não quer vir para a luz? Porque a luz tudo se manifesta. Então a pessoa está no pecado, e se ela vier para a luz, as obras dessa pessoa que vive dessa forma no pecado vão ser manifestadas. A pessoa não quer. Ele veio para mostrar o que é e o que não é, verdade e mentira. Isso aqui é muito forte o que Simeão falou, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então Jesus veio para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Porque quando a gente, por exemplo, vê uma pessoa ouvindo o Evangelho e aceitando o Evangelho, isso é maravilhoso. Quando você vê que a pessoa aceita realmente, porque a pessoa que aceita, é manifesto ali que a pessoa está entendendo que é uma pecadora e precisa de aceitar Jesus, arrepender-se, ela está se arrependendo. Então está sendo manifestado o arrependimento com o qual a pessoa precisa se arrepender, porque sem arrependimento ninguém vai ser perdoado e nem herdar o reino de Deus. E tem aquela pessoa que de repente vai ouvir o Evangelho e vai manifestar ira, cólera, raiva,
oposição. Então o Evangelho vem para isso. É lógico que a gente não vai sair pregando para arrumar briga com as pessoas, jamais, a gente não pode fazer isso. Mas isso vai acontecer em algumas situações, para não dizer muitas, dependendo do nível de pregação da pessoa. Se a pessoa prega muito, pode acontecer muito. Como pode acontecer relativamente, cada caso é caso. Então, quando alguém recebeu o Evangelho, você prega, e qualquer de nós vier pregar, ou que nós pregamos para as pessoas, qualquer um, você tem que realmente procurar. O que foi falado aqui no princípio do culto? Nós precisamos de uma igreja de discípulos. Nós não temos que trazer as pessoas para a igreja somente com esforço físico. Eu digo somente que com esforço físico não adianta. Eu digo que somente com esforço físico não adianta. Nós temos que esforçar fisicamente. Porém, o Espírito Santo tem que agir. E aí quando aquela pessoa ela vem para a igreja, você foi pregou e ela vem, e você discipula ela, então está acontecendo ali uma manifestação positiva da vida de Cristo. Está manifestando ali os pensamentos de um coração que ouviu a verdade, e a verdade está naquele momento que você prega, a pessoa ouve, arrancando de dentro da pessoa os pecados, não é? Porque é o poder da palavra. Então vai ter aquela pessoa também que você vai pregar para ela e ela vai rejeitar, né, Maria? De repente vai ficar até com raiva de você para sempre. Isso acontece. E Jesus disse que veio para isso. E ele disse também que aquele que amar mais qualquer membro da família do que a ele não pode ser seu discípulo. Então Jesus veio para nos separar para nos levar para um dia a sua glória. Amém. É isso que ele veio fazer. É lógico que eu amo as pessoas e eu tenho que amá-las porque é mandamento. Agora eu não posso amar mais as pessoas do que a Deus. Se algum dia qualquer mortal falar comigo, seja parente ou não, você escolhe, ou Deus ou eu. Talvez eu fale com essa pessoa assim: eu não vou nem te responder. Eu não vou nem te responder, se for o caso. Mas se for também o caso de uma situação que estiver caminhando para uma divisão, o que a gente tem que fazer? Olha, eu amo a sua vida, por isso eu estou te falando essa verdade, por isso eu estou te amando. Embora você não esteja entendendo, eu estou te amando. Mas ainda que você nunca mais olhe para mim, ainda que você nunca mais converse comigo, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor, porque Ele me mandou, Ele me separou, Ele me selou com o Espírito Santo dEle, Ele me salvou e Ele mandou eu pregar o Evangelho. Eu preguei para você com amor. Se você não aceitou, a partir de agora é você e Deus. Mas eu não vou deixar de servir a Deus para ficar agradando você, satisfazer as suas vontades, não. Não vou fazer isso não. É mais ou menos assim. Porque a gente é colocado, às vezes, prensado contra a parede ou não. Acontece. Não é? Então ele veio para isso aqui. É isso que eu quero trabalhar também com os irmãos. A salvação que veio ao mundo, meus irmãos, um dia ela vai atingir o seu estado pleno, onde não haverá mais dor nem tristeza. Porém, nós estamos no tempo que a salvação é manifesta por meio de sofrimento. Nós estamos no tempo do sofrimento, e esse tempo está caminhando para o fechamento dele. Ele está se consumando, está acabando, está chegando o dia em que, como o irmão sonhou aqui ele disse o sonho que ele teve, né? Outro dia, muitos na obra do Senhor descendo, e outros poucos
em relação aos muitos que estavam descendo. A maior parte estava descendo. Mas havia uma parte, ainda que pequena, subindo para cá. Então, o mundo, ele tenta nos levar ao afastamento de Deus. E aí o nosso coração é testado. É por isso que eu gosto muito daquela passagem de Hebreus que fala, capítulo 4, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para dividir juntas, medulas, alma e espírito, e para revelar os pensamentos do coração. Ela tem poder para nos fazer entender os pensamentos do nosso coração. É o poder penetrante da palavra do Senhor. É por isso que nós temos que, querendo as pessoas ou não, o mundo na contramão, as oposições, nós temos que pregar. Paulo disse a Timóteo: pregue a tempo e fora de tempo. Então nós temos que pregar a verdade. Jesus está às portas. Ele não virá mais como um menino para ser colocado em manjedoura. Ele virá como o Rei da Glória para levar a sua igreja e para condenar aqueles que rejeitaram ele. E nós temos que estar até que ele venha, pregando a palavra, anunciando sobre o Salvador e o arrependimento. Arrependei-vos, porque ainda é tempo. O reino de Deus, ele está entre nós. E a vinda dele está próxima. E a vinda dele, a segunda vinda dele será para perdoar pecados ou para condenar os pecadores? A Bíblia fala o quê? Condenar os pecadores. É isso aí, evangelista. Então, até que esse momento chegue, nós temos que pregar. Está no tempo ainda do perdão dos pecados. Mas quando ele se manifestar, não vai ser tempo de arrependimento. Não vai adiantar chorar. Não vai adiantar falar: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu irmão pregou para mim, o pastor, fulano, Beltrano, Ciclano. Não vai adiantar. Agora é a hora do arrependimento. E nós temos que estar proclamando a palavra de Deus para o mundo perdido. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Isso foi pregado desde o princípio, desde a vinda dele. E nós temos que estar pregando, porque ainda está no tempo do arrependimento. As pessoas se preocupam com muita coisa, mas a pedra angular principal, que foi rejeitada pelos construtores, essa pedra, infelizmente, ela vai cair sobre muita gente. Ela vai despedaçar muita gente. E aí não vai ser tempo mais de arrependimento, pregação, nada de obra de Deus. Vai ser tempo de juízo. Está chegando. Então a igreja tem que se despertar. Olha só a alegria que teve Simeão. Simeão esperou naquilo que o Senhor o revelou e o falou por meio do Espírito Santo. E o Senhor prometeu de vir nos buscar. A hora ele não falou, mas ele falou sobre os sinais que aconteceriam precedendo a sua vinda. O mundo está agitado, o mundo está conturbado, o mundo está cheio de crimes, o mundo está cheio de roubos, as autoridades se pervertendo, os homens se matando por causa de dinheiro e por causa do poder terreno. Mas nós que somos salvos sabemos que todo o poder humano vai ser destruído naquele dia, e por isso temos que pregar: arrependa-se, não confie no seu poder, no seu governo, no seu presidencialismo, naquilo que você é. Confie no Senhor e se arrependa, porque a sua riqueza para você não vai poder fazer nada a não ser aumentar ainda mais severamente a sua condenação. Arrependa-se enquanto há tempo. É o que a gente tem que pregar, porque Jesus veio para levantamento de muitos, mas também para a destruição de muitos, a ruína de muitos.